Vamos começar falando sobre o Olá, que pessoal, que tudo é bem com essa vocês? Eu espero que vocês geografia estejam aí. bem. Bom, A pessoal, no geografia vídeo hoje é nós vamos falar a um ciência que pouquinho sobre estuda a Terra. Geografia. ela estuda a relação Vamos entre a falar aí sociedade e a natureza. vou dividir Ela é esse nosso vídeo em quatro. importantíssima Vou para dividir em compreender o quatro espaço vídeos. Esse terrestre primeiro e nós se vamos falar destaca sobre quando busca uma compreender o espaço e suas introdução do relações com pensamento o ser humano geográfico. através de No seus próximo vídeo próprios vamos falar sobre métodos que tornam o seu astronomia. objeto de estudo o No centro de suas terceiro análises e vídeo nós vamos falar discussões. sobre sistema solar Agora e a a gente vai ver um Terra. pouquinho sobre a E geografia no no último e período quarto antigo. vídeo, nós vamos falar sobre os movimentos da Terra A e suas geografia no período antigo, ela consequências, servia ao beleza? Então, Estado bora na pro vídeo. conquista de espaço. A necessidade de expandir o comércio e conquistar novos espaços fez com que a cartografia, isso é muito importante, servisse de instrumento das grandes navegações e da expansão marítima. O renascimento cultural também foi primordial para o desenvolvimento da geografia. Por quê? Porque ele proporcionou condições teóricas, vamos dizer assim, técnicas e metodológicas, beleza? Até aí? Com isso, a fragmentação de escolas refletiu na visão em relação ao homem e ao meio. Lembrando que isso daqui a gente está se referindo ao século XIX. De um lado, apresenta-se o possibilismo francês e de outro, o determinismo alemão. A geografia clássica, grava isso bem na tua cabeça, a geografia clássica encontrou elementos do positivismo para fundamento da sua análise. A principal manifestação do positivismo geográfico está na limitação da análise geográfica. A geografia é considerada uma ciência de síntese. Não esquece disso, a geografia é considerada uma ciência de síntese. Por quê? Porque seu conhecimento científico é alcançado após a análise e relações com outras ciências. No século XIX, né, a principal escola da geografia clássica foi a alemã, de Alexander von Humboldt e Karl Ritter. Né? Eu não sei ao certo se estou pronunciando esses importantíssimos caras aí, né, o nome deles, mas se eu estiver pronunciando errado, me ajudem aqui, me corrijam aqui nos comentários, né, me ajudem nisso, por favor. Voltando, né, então esses caras importantes, né, a gente estava falando da geografia clássica, a principal escola da geografia clássica, né? Promovendo essa escola da geografia clássica, o que aconteceu? Ela promoveu estudos sobre a paisagem e ela sempre estava investigando a classificação e individualização dos elementos, a contribuição para a geografia enquanto ciência. Agora a gente vai falar... Nossa, minha cara ficou um pouco estranha, né? Agora a gente vai falar da geografia praticada aonde? Na França. Por que isso é importante? A escola alemã e a escola francesa são pontos muito importantes para essa introdução na geografia que a gente tem aí, na história, vamos dizer assim, né? A geografia praticada na França era o quê? Atrasada. Por isso que se enfatiza mais, entre aspas, né, a escola alemã, que falava aí sobre o determinismo, né? Mas isso a gente vê daqui a pouquinho. Então, a geografia praticada na França era atrasada.
Lembrando de novo que nós estamos falando desses pontos no século XIX. Por quê? Por que era atrasada? Porque ela se restringia a uma disciplina informativa e descritiva, ligada ao ensino de história. Então, estava mais voltado para a parte de história do que para o estudo da Terra, vamos dizer assim, né? Porque a geografia a gente sabe que estuda a Terra e, na verdade, ela estuda a relação entre a sociedade e a natureza, né? Então, enfim, vamos prosseguir aí. Para Rui Moreira, o determinismo geográfico alemão não conseguiu influenciar o possibilismo geográfico francês, sendo que esta última teoria apoia-se em dados da história e a etnografia demonstrará que há uma reciprocidade de influências entre o homem e o meio. Escola alemã. Agora sim nós vamos ver os pontos mais importantes da escola alemã e da escola francesa. Escola alemã. Determinismo. Temos aí a influência das condições naturais sobre a sociedade. Também temos o empirismo. O que é o empirismo? É uma ciência da prática, beleza? Então, nós temos o empirismo, observação e descrição. Empirismo é uma ciência da prática. Nesse ponto, eles tentavam ver um fenômeno na prática. Então, empirismo, ciência da prática, e nisso, na escola alemã, eles tentavam ver um fenômeno na prática. Vamos falar agora do racionalismo positivista. O que é isso? É uma verdade através do conhecimento científico. Racionalismo positivista é uma verdade através do conhecimento científico. Bom, então falamos sobre a escola alemã e agora nós vamos falar sobre a escola francesa. Bom, vimos que na escola alemã nós tínhamos o determinismo. E aqui na escola francesa nós vamos ver o possibilismo, beleza? Certo. Nós temos outros 3 pontos importantes nessa escola francesa, que são a influência das ações do homem sobre o meio. Então, percebam que na escola alemã a gente tinha a influência das condições naturais sobre a sociedade. E aqui na escola francesa nós temos a influência das ações do homem sobre o meio. Além disso, o outro ponto aí importante que a gente tem na escola francesa é o gênero de vida, influência dos costumes, da cultura, né? E, além disso, a gente tinha também um outro ponto importante e último aí da escola francesa, a evolução do conceito de região, beleza? Bom, pessoal, vimos esses conceitos de escola alemã, escola francesa, vimos aí um pouco sobre a geografia no período antigo e agora a gente vai entrar um pouquinho em detalhe na geografia crítica. A gente viu geografia no período antigo e agora vamos ver... Bom, pessoal, por problemas técnicos aqui eu vou ter que continuar com essa imagem aqui. Infelizmente, não vou poder prosseguir com aquela imagem minha, eu, Skyler, né? Falando aqui com vocês. Mas, tudo bem. Não tem problema, a gente segue aqui com essa imagem maravilhosa também do globo terrestre. Só vou encaixar aqui. Pronto. Bom, então a gente vai falar sobre geografia crítica. Muito, muito, super, ultra, mega importante. Primeiro, a geografia crítica é uma forma de
interpretar a realidade. A geografia crítica surgiu a partir de 1970, devido à forte influência dos movimentos sociais. Ela aponta a necessidade de posicionamento científico e ideológico para que possam criticar as temáticas sociais capitalistas que se apropriam do espaço e da natureza de forma desigual. A principal influência dessa escola é o marxismo e o ponto de partida foi a publicação da obra A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra de Yves Lacoste. Bom, pessoal, lemos aqui um trechinho de um texto super, ultra, mega importante sobre geografia crítica. Se você não conseguiu captar essa informação, você fala assim, ai, meu cérebro não processou essa informação toda aí. Então, vamos lá, vou ler de novo. A geografia crítica surgiu na década de 70, beleza. Por quê? Por causa da forte influência dos movimentos sociais. O que ela aponta? Ela aponta a necessidade de posicionamento científico e ideológico. Para quê? Para poder criticar as temáticas sociais capitalistas que se apropriam do espaço e da natureza de forma desigual. Qual é a principal influência? A principal influência dessa escola é o marxismo. E o ponto de partida foi a publicação da obra A Geografia. Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra de Yves Lacoste. Beleza? Pessoal, eu tava falando que eu tive probleminhas técnicos, por isso que o Skyler aqui não tava aparecendo. Foi porque eu não pude acessar a plataforma que eu utilizo para me gravar no que chama Arzone. É uma plataforma de emojis que já veio instalada no meu celular. O que acontece? Eu preciso gravar isso agora. Essas informações importantíssimas, Mega Blaster Master, lindas, maravilhosas para vocês. Só que a minha CPU, ela tá muito quente. O meu telefone tá muito quente. E aí a Arzone não permite que eu continue utilizando a plataforma com a temperatura do celular elevada. Mas, meus amores, não tem problema, a gente segue aqui com essa imagem linda, maravilhosa do globo terrestre, beleza? Então, vamos continuar aí. As categorias da geografia, para que essas benditas servem na nossa vida? Elas servem para embasar os estudos científicos por meio de conceitos básicos, que orientam a análise de fenômenos nas relações entre o ser humano e o espaço. Beleza? Bom, nisso, o principal objeto da geografia é o espaço geográfico, que é destacado por importantes autores, como Rui Moreira, o Milton Santos, que eles têm frases super ultra blaster, mega blaster importantes, que eu não vou citar agora, senão a gente teria que ter um vídeo aqui de 1 hora. Já deve estar dando isso, eu acho. Não sei. Enfim, vamos ver alguns conceitos / categorias importantíssimas da geografia. Paisagem. O que é esse negócio? Paisagem, ela pode ser definida de maneira simplória como aquilo que a visão alcança, mas não está inclusa na definição a capacidade do ser humano de perceber aquilo que está oculto e foi transformado pela sociedade. Pode ser entendida como um retrato temporário de uma porção do espaço, podendo ser obtido pela observação de imagens ou pelo simples olhar do entorno que está ao nosso redor ou no horizonte. Tá, muita informação. Peraí, Skyler, peraí que eu não peguei essas informações todas, meu cérebro não aguentou isso tudo. Beleza, tudo bem, beleza, a gente vai ver agora com mais calma, mais compreensão. Eu sempre penso, sempre não, né? Nunca não pensava isso não.
Mas aí minha mãe começou a me incentivar nisso e a necessidade também, né, do estudo, ensino médio, bebês. Essa necessidade do estudo começou a me incentivar também, além da minha mames, linda, maravilhosa, que sempre falou na minha cabeça pra eu ler, que é muito importante. Enfim, leiam 2 vezes, pessoal. Quando vocês não conseguem compreender algo de primeira, leiam mais uma. Se não conseguiu entender ainda, leia mais outra vez. Não conseguiu entender ainda, leia mais uma vez. Mais uma, até enfiar no seu cérebro, até você entender. Enfim, vamos lá. Paisagem. Paisagem é o conjunto de elementos geográficos. O que acontece? Pode ser entendida como um retrato temporário de uma porção do espaço. Então, é o que eu acabei de falar, conjunto de elementos geográficos, retrato temporário de uma porção do espaço. Como que eu obtenho esse negócio? Podendo ser obtido pela observação de imagens ou pelo simples olhar do entorno, que está aonde, bebês? Ao nosso redor ou no horizonte. Ai, gente, consegui voltar aqui nessa plataforma perfeita que é o Warzone. Muito obrigada, gente, por vocês, que eu tenho certeza que vocês devem ter falado, volta, Skyler, a gente quer te ver assim, então eu tô aqui, né? Então vamos lá, sem enrolação, né? A gente viu o conceito / categoria da geografia e a gente tava vendo, então, a paisagem, beleza? Agora, o que a gente vai ver? Lugar. O que é esse trem aí? Lugar é um determinado espaço definido a partir da razão humana. É a base da reprodução da vida. Como assim? Como o mundo do espaço vivido. É possível perceber os elementos que tornam o lugar parte do globo, aproximando-o do conceito de globalização. Falei baixinho demais, vou falar de novo. Globalização. Agora vem mais alto, né? Então vamos lá. Tá, muita informação na minha cabeça ainda. Vamos ler de novo, até a gente fixar no nosso cérebro. Então vamos lá. Lugar. Determinado espaço é um lugar mesmo. Então, defina o que é lugar. É um determinado espaço definido a partir da razão humana. Tá, então, lugar, de novo, um determinado espaço definido a partir da razão humana. Defina o que é lugar. É um determinado espaço definido a partir da razão humana.
De novo, é um determinado espaço definido a partir da razão humana. Mais uma vez, não, agora chega, né? Agora vamos ver o que é o território. Território Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui como que eu vou falar isso para vocês. Território é definido como o espaço delimitado pelas relações de poder. Então, o território nos traz aí a relação de poder entre países. Pessoal, provavelmente eu vou sumir de novo aqui desse emoji, porque o Warzone tá me falando de novo que o telefone tá ficando com uma temperatura muito elevada e que provavelmente esse aplicativo, essa plataforma vai ser fechada. Então, qualquer momento aí o emoji pode desaparecer. O emoji não, né? A Skyler. Aí aparece aquele globo terrestre de novo, que não é ruim, né? Mas enfim. Região. Outro conceito importante. Então a gente viu paisagem, lugar, território, agora a gente vai ver região. Região é uma área. Região é uma área com características homogêneas que a distinguem das áreas do seu entorno. Então, ela tem uma área que tem características que diferenciam ela das áreas que estão ao redor dessa área. É uma região, certo? As delimitações regionais podem ser criadas de acordo com o interesse do estudo realizado, tendo critérios econômicos, políticos, sociais, ambientais, entre outros. Essas características homogêneas, eu falando, Skyler, acredito que, então, a gente pode definir região como uma área com características homogêneas, como eu falei, que diferem ela das áreas do seu entorno. E essas características aí podem ser economia, política, as relações sociais, ambientais, enfim, né? Culturais e por aí vai. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, eu vou ver se dá tempo da gente ver um exercício assim, mas se não, eu vou continuar este tema de geografia falando sobre astronomia no próximo vídeo. Bom, pessoal, vou resolver um exercício rapidinho mesmo, correndo aqui com o tempo com vocês. Vou ler bem rápido o exercício. Se vocês quiserem, botem slow motion, vídeo, sei lá, volta, enfim. Leia o trecho da música. É uma música Racionais MCs. Fim de semana no parque, beleza. Me dê 4 bons motivos para não ser, olha meu povo nas favelas. E vai perceber, daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada e o tiozinho guiando, com seus filhos ao lado, estão indo ao parque, eufóricos brinquedos eletrônicos. Automaticamente eu imagino a molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo lá pra cá, jogando bola descalços na rua de terra, brincam do jeito que dá, gritando palavrão, é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão, mas todos eles têm um dom, São Cosme, São Damião. A única proteção. Então, vamos lá. Identifique uma categoria e um conceito geográfico abordado na letra. Justifique sua resposta. Trata-se da categoria de lugar. O conceito é a desigualdade socioespacial, que a gente viu, ele citou na música Favela, né? Enfim, é isso. Mais uma, rapidinho, estourando aqui com o tempo, correndo com o tempo. Entenda a crise na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e 2 líderes da Crimeia assinaram em março de 2014 um acordo para tornar a República Autônoma parte da Rússia. O tratado foi assinado 2 dias após o povo da Crimeia aprovarem um referendo à separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev e pela comunidade internacional, que a considera ilegítima. A justificativa para o acordo descrito fundamentava-se na ideia de espaço vital? Não. Limite fronteiriço? Não. Estrutura bipolar? Não.
Autonomia econômica? Não. Identificação cultural? Com certeza. Identificação cultural. A justificativa para o acordo descrito fundamentava-se na ideia de identificação cultural. É isso. Se você está interessado para saber mais sobre geografia, vá no segundo vídeo aqui do canal, no próximo vídeo aqui do canal, nessa sequência, que eu vou falar de astronomia.